Olá, meus amores e amoras, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre literatura brasileira. E chegou um momento que eu tanto aguardava, que é falar sobre um fato fatídico, histórico, épico e estrondoroso, que foi a Semana da Arte Moderna, ou vulgarmente conhecida Semana de 22. Por que a Semana de 22? Porque o acontecimento foi nas datas de 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922. E por que esse ano foi tão importante para a literatura brasileira? Porque foi exatamente nesse mesmo ano em que marcou os 100 anos de independência do Brasil. Então não existia uma ocasião mais propícia ou um momento melhor para se realizar um evento de tamanho porte, a não ser no ano de 1922. Mas antes de falar sobre o evento ainda, a gente precisa lembrar um pouco dos acontecimentos históricos da época, o recorte temporal, né? A gente sabe que em 1922, o Brasil, assim como o resto do mundo, estava ainda se reerguendo, economicamente falando, logo, depois de ter enfrentado a Primeira Guerra Mundial. A guerra que a gente sabe que abalou as estruturas do mundo inteiro e economicamente não seria diferente. Então, considerando todas as questões da época, todos os níveis de dificuldades enfrentados, o problema, né, os problemas econômicos estão vigentes, os artistas, os literários, por assim dizer, não só do Brasil, especialmente da Europa, eles viram a necessidade de propor um novo olhar para a sociedade, um novo olhar para a arte, uma nova maneira de expor os seus sentimentos. E como veio esse novo olhar, ou como foram apresentadas essas novas possibilidades? A gente acabou de estudar as vanguardas europeias. E as vanguardas europeias foram as primeiras manifestações de uma literatura que logo a seguir tornaria-se totalmente diferente de tudo aquilo que já havia dito, de tudo aquilo que já havia sido exposto ao longo de todos os anos da história. As vanguardas europeias, elas funcionaram como um prelúdio, sabe? Uma síntese de tudo aquilo que o homem era capaz de fazer, considerando sua via artística. Bom, influenciado pelas vanguardas europeias, eu já disse, muitos escritores, autores, pintores vieram da Europa para poder, né, retomar suas vidas, por assim dizer, aqui no Brasil. E por que eles tiveram que vir da Europa? Porque na época, bem como nos dias de hoje também, a arte ainda não era, bem como hoje também não é, tão valorizada assim. Então, as oportunidades de crescimento no meio artístico, as oportunidades também de autoconhecimento, de evolução de técnicas também, no Brasil era muito escassa. Então, era muito comum os nossos queridíssimos literários saírem do Brasil e ir para a Europa em busca de atualizações. E nessa busca por atualizações, eles cresciam profissionalmente e quando vinham para o Brasil, expunham as inovações que eles tinham experimentado fora, no exterior. E é com base nessas idas e vindas dos nossos literários que os grandes movimentos aconteceram. E sempre influenciado por alguma literatura, por alguma arte, por alguma coisa de fora. Não uma coisa que já existia aqui, não tão original, por assim dizer. No entanto, com essa via artística muito forte, muito evidente, numa determinada situação, um artista não tão renomado assim, chamado Lazar Segal, eu ia falar Senegal. Lazar Segal, ele vem para o Brasil, depois de passar um tempo na Europa estudando, e ele expõe a sua humilde, assim, exposiçãozinha, porque era uma exposição bem pequena mesmo, e nessa exposição ele coloca os seus quadros esses influenciados
pelas vanguardas europeias. Então era assim, se o público brasileiro estava acostumado a ir numa galeria de arte e ver ali, contemplar quadros perfeitos, maravilhosos, em que os olhos estavam no lugar dos olhos, a boca no lugar da boca, o nariz no lugar do nariz, e aí, de repente, do nada, aparece um pintor menor, um pintor com menos nome, né? Menos conhecido, menos afamado. E aí ele expõe alguns quadros em que há umas deformações. Os olhos não são tão perfeitos, não são tão assimétricos, nem nariz, nem boca, nem orelhas. O corpo não é perfeito assim. E então isso provoca uma certa estranheza nas pessoas que frequentaram essa exposição. E essa estranheza também levantou curiosidade e coragem em alguns outros nomes. Bom, muitos voltados pela curiosidade foi até a exposição de Lazar Segal para poder ver o que estava acontecendo naquele Paranauê, né, gente? E aí, assim, que interessante, fale mais sobre isso. E aí começaram, assim, muito sutilmente a vanguarda europeia fazer uma influência maior no Brasil e ganhar um espaço mais público, por assim dizer. Daí, nesse viés da coragem de, bom, se ele expôs, eu também vou, vários artistas, vários literários brasileiros, eles fizeram cada um à sua maneira, a sua exposição, para poder mostrar aquilo que eles haviam aprendido e aquilo que eles haviam aprimorado da sua arte lá na Europa. E essas pequenas exposições, essas pequenas movimentações, fez com que os artistas, eles passassem a se conhecer. Por quê? Eu vou fazer uma exposição, vou publicar no jornal a minha exposição, e aí o Oswald de Andrade, que não está fazendo nada, ele vai ler e fala, nossa, que interessante, quero ir lá ver. E aí ele vai assistir, aí chega lá, ele vai e conhece o Mário de Andrade, e aí eles se tornam amigos e começa a corrente se formar. Qual foi a primeira exposição de um grande nome brasileiro? Foi da Anita Malfatti. Anita Malfatti vai expor os seus quadros, né? E aí nessa exposição acontece exatamente essa ilustração que eu contei. Oswald de Andrade vai, Mário de Andrade vai. Ambos se conhecem nesse acontecimento, nesse evento. Há rumores de que Monteiro Lobato possa ter ido. Não tem nada que comprove a presença dele nesse evento. No entanto, essa exposição de Anita Malfatti fez com que muita curiosidade despertasse no público brasileiro. Mas não uma curiosidade a fim de ver o novo, uma curiosidade crítica, uma curiosidade movida por aquilo que a gente vai chamar de um sentimento um tanto quanto egocêntrico, né? E esse sentimento ele foi inicialmente disseminado por nada mais, nada menos que o Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, quando notou as mudanças que as vanguardas europeias provocaram nas artes, na literatura como um todo, ele, conservador que era, gostou muito não pouco. E por não gostar, um cara muito renomado e também era um jornalista, né? O que ele fez? Brasil? Criticou. Muito. Ele criticou rampa mesmo. Tanto que ele publicou uma nota no Jornal de São Paulo e nesse jornal ele falou que existia 2 tipos de artistas. Os que realmente sabiam o que estava fazendo e aqueles que eram loucos, porque era assim que eram considerados. E quando ele fala isso, ele fala diretamente sobre a exposição da Anita Malfatti. Eu falo que Monteiro Lobato tem especulações, gente, ele tinha um desejo nessa Anita, porque eu nunca vi, mulher nunca fez nada com ele e ele literalmente tentou destruir de todas as formas a nossa digníssima Anita Malfatti. Anita Malfatti é um nome muito importante para a literatura brasileira, é uma representante muito importante da pintura, ao lado de Tarsila do Amaral também. No entanto, a Anita, ela na Semana da Arte Moderna, especialmente na história do modernismo, ela se destacou pelas dificuldades que ela enfrentara. Anita Malfatti não era filha de rico, não. E para estudar na Europa, era moda estudar na Europa, mas era moda para quem tinha dinheiro, para quem não tinha, gente.
Paranauê era pesado, então várias coisas precisaram ser feitas para que a Anitta conseguisse sustentar fora, estudando fora. Ela não tinha muito apoio da família nesse sentido, nessa arte moderna. Ela tinha apoio da família em relação à arte, dedicar-se à arte. Mas quando ela chega com essa proposta modernista, por assim dizer, moderna, totalmente influenciada pelas vanguardas europeias, a família não adora muito não gosta não. E sem contar que a Anitta Malfatti, ela tinha problema, né? Não sei se era a mão direita ou a mão esquerda, ela tinha uma deformidade em uma das mãos. Então, se pintar, né? Se ter a mobilidade das duas mãos é difícil fazer uma obra bonita, imagina com uma só. E ainda assim, a Anitta Malfatti, ela se destacou. E ela era uma mulher muito representante, muito significativa, porque ela tem uma história pessoal, íntima, com a arte, né, muito interessante. Por exemplo, a Anitta Malfatti, até seus 13, 14 anos, ela não sabia exatamente o que ela gostaria de fazer da vida. E aí, ela resolveu que queria passar por uma experiência de quase morte. Isso eu li, não lembro onde, se eu lembrar, eu posso até postar para vocês depois. É uma curiosidade muito interessante. A Anitta Malfatti, há rumores, né, de que em um determinado momento, na adolescência, ela foi para a linha de trem da cidade onde ela morava, e ela tinha um cabelo enorme, com umas tranças bem compridas, ela deitou na linha do trem e ficou parada olhando para o céu. No que ela está parada olhando para o céu, ela escuta, óbvio, de longe a buzina do trem, né, apitando, avisando que ele estava se aproximando, e ao invés de levantar no impulso, ela resolveu ficar ali, experimentar os sentimentos que pudesse existir quando alguém experimenta uma quase morte. Então ela estava ali à mercê do perigo, né, e tal. E aí ela viu a transposição das cores daquele dia, do céu, como as nuvens se posicionavam, ou a tonalidade do céu, a tonalidade da natureza que estava ao redor, que ela conseguia observar daquela posição na qual ela se encontrava. E aí ela decidiu que ela queria ser pintora. Nunca tinha pintado nada na vida, mas ela queria ser pintora, ela queria brincar com as cores. Ela queria dedicar a vida dela a isso. E aí ela começou com muito desejo a querer aprender, aprimorar, né? Ela percebeu que tinha um dom, que ele era nato, mas precisava de uns aprimoramentos, e aí ela foi se dedicar à arte. Então, com esse histórico e uma certa fragilidade emocional, Monteiro Lobato pegou esse gancho para poder tentar derrubar as construções de Anitta Malfatti. Tentar mostrar que ela não era uma pintora em sanidade mental. Que ela era uma louca desvairada, por assim dizer. Que as propostas dela eram propostas completamente assim, inaceitáveis. Entre Anitta Malfatti e Monteiro Lobato, óbvio que a sociedade escolhia Monteiro Lobato. Por quê? Porque ele era um homem influente na política. Ele era um literário extremamente importante, já tinha conquistado seu espaço na literatura brasileira, ele já tinha uma voz muito forte. E sem contar também que entre a voz masculina e a voz feminina, qual era mais importante? Ai, meu Deus! Era masculina. Então, o povo tinha uma forte tendência a ir atrás desse Monteiro Lobato. No entanto, uma curiosidade muito importante, que eu particularmente gosto muito, desse período da Semana da Arte Moderna, que se estendeu também depois esse espírito para o modernismo, era o espírito de união. Quando a crítica começou a pesar na vida de Anitta Malfatti, sabe o que aconteceu com aqueles nomes como, por exemplo, Graça Aranha, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Tarsila do Amaral, que conheciam a Anitta Malfatti, sua obra e a sua história? Eles se uniram. Eles se uniram e decidiram que ninguém soltava a mão de ninguém. Se eles estavam juntos, e a proposta deles era mostrar um novo para a sociedade brasileira, era mostrar que era possível fazer arte, uma arte diferenciada, eles permaneceram-se juntos. Tanto que enquanto faziam os preparativos para a Semana da Arte Moderna e os ataques permaneciam fortes sobre eles, Anitta Malfatti chega a ter uma crise existencial e fala que vai desistir de tudo. Tudo. Oswald de Andrade, Mário de Andrade, obviamente, não deixa. E aí a Anitta entra em contato com a Tarsila do Amaral, que redige uma carta muito amorosa, muito, muito atenciosa. Eu falo que elas nem sabiam disso, mas já estavam aplicando a sororidade. Por quê? Porque a Tarsila do Amaral, ela estava na Europa. Ela não participou da Semana da Arte Moderna. Ela não expôs as suas obras. No entanto, ao saber dos ataques,
que a Anitta estava sofrendo, Tarsila do Amaral se propôs a largar tudo o que estava fazendo na Europa e vir para o Brasil juntar-se a Anitta para mostrar que elas, mulheres, também mereciam espaço e que elas, mulheres, também estavam dispostas a fazer uma arte moderna, a propor uma arte nova. Então, impulsionada por esse espírito de união, né, de amizade, de empatia, Anitta permanece firme na luta e aí a Semana da Arte Moderna vai acontecer. Bom, como que essa semana acontece? Ela foi exatamente no Carnaval, na Semana do Carnaval. Embora tenha o nome de semana, o evento aconteceu em 3 dias. Foram eles 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922. Ok? Nesses 3 dias de evento, a exposição foi feita no Teatro Municipal, em São Paulo, né? No saguão do teatro. E assim, foi um movimento que ele foi publicado nos jornais. Então, muitos curiosos, obviamente, iriam lá para poder prestigiar. Prestigiar nada, foram para criticar mesmo. E aí foram divididos em 3 situações. Os 3 dias de exposições, por assim dizer. No primeiro dia, no dia 13, iniciou-se a exposição das pinturas. E aí, ali nas pinturas, pinturas e esculturas, né? Que eram consideradas pela sociedade como coisas estranhas, esquisitas. Aí tem um paranauê muito engraçado de que um dos visitantes da semana, um dos visitantes da exposição chegou, olhou para o quadro, olhou assim, olhou de novo, olhou para o quadro da Anitta Malfatti, né? Deu uma viradinha no pescoço, falei, gente, esse quadro não tá torto, não? Tá meio fora da linha, né? O olho não tá no olho, tá meio torto. E aí a Anitta explica o porquê daquele quadro ser daquela forma. E ela ainda faz uma piada, não, querida, desculpa. É que, na verdade, esse quadro foi pintado durante um terremoto, aí eu não consegui colocar olho com olho. Mas mentira, ela tava fazendo, né, tabocinho. E aí, nesse primeiro dia, foi apresentadas as esculturas e as pinturas. No segundo dia, foram apresentados, assim, especialmente, não é que retirou as esculturas para colocar as outras obras, não. Especialmente foram apresentados as poesias, os textos em prosa. E eu imagino que tenha sido um evento muito interessante, porque existem rumores de que Oswald de Andrade, ele ficava declamando seus poemas na escadaria do saguão do teatro, e tinha vários nomes representantes ali, então era assim, era um carnaval, gente. O que um carnaval tem? Ele tem alegorias, e é tudo muito colorido, e é tudo muito... E esse espírito de carnaval foi um espírito que propagou na Semana da Arte Moderna, tanto que eu chamo a Semana de 22, e a gente brinca, né, que foi a semana assim, do boom literário, foi um carnaval da literatura. Tudo que era arte era bem visto e bem quisto nesse acontecimento, na Semana da Arte Moderna. Não é no carnaval que as pessoas, por meio de fantasias e de brincadeiras, elas expõem alguns detalhes da sua personalidade, que no dia a dia, no resto do ano, não demonstram. No carnaval o espírito não é livre. Na Semana da Arte Moderna, que é o carnaval literário, o espírito também era livre. E aí, no segundo dia, o destaque da noite foi a declamação feita por Ronald de Carvalho, que declamou o poema Os Sapos, de Manuel Bandeira. E esse poema, ele criticava de uma maneira caricatural a rigidez formal da poesia, né? Aquela poesia que tinha uma influência parnasiana, aquela que também cultuava o belo, que tinha que ser uma poesia perfeita, né? Bem assim. Então, Os Sapos, ele na verdade é uma crítica, é uma desconstrução de tudo aquilo que a poesia era representada para a literatura. É uma poesia desconstruída, assim como os quadros também eram desconstruídos. As pinturas e as esculturas estavam ganhando um espaço, uma liberdade maior. E aí, no dia 17, vem as apresentações musicais. É como se fosse o encerramento do evento, né? A grande atração do dia, da noite, foi o Vila Lobos, que ele sobe no palco, na companhia de outros músicos, com um público enorme, de curiosos lá. E a entrada de Vila Lobos, ela provoca uma indignação vivaz na sociedade.
Porque ele entra todo a caráter, né? Todo caracterizado, bonito. Porém, ele calçava um chinelo. Um chinelo, imagino que uma havaiana da vida, né, gente? Sei lá, um chinelo qualquer. E ele tava vestido assim de roupa social, de smoke e chinelo. O povo não estava entendendo aquilo. Aí muitas pessoas acreditaram que aquela ousadia era uma afronta ao passadismo, né? A formalidade, por assim dizer. Quando, na verdade, o motivo pelo qual Vila Lobos subiu ao palco de chinelo foi porque ele sofria ele tinha calos nos pés e nesse dia ele estava com um desses calos inflamados. Então ele estava sentindo dor. Falar, para que eu vou pôr sapato? Eu vou de chinelo. Oxi! E aí o moço foi de chinelo, só por isso, porque estava sentindo dor no calo. Mas a sociedade entendeu que aquele chinelo era uma afronta e todos os movimentos, todos os 3 dias de exposição foram recebidos pelo público com muitas críticas, com muitas, como que fala? Além de críticas, o povo criticava demais, o povo não tava dando muita bola para os nossos representantes da literatura, não. Eles criticavam, eles zombavam, eles zoavam das obras, né? Na Semana da Arte Moderna foi quando foi exposto um pinico na galeria. Você imagina chegar na galeria do Teatro Central, do Teatro Municipal de São Paulo, e aí você olha assim na parte de esculturas, o que tem? Um pinico, ou um mictório, sei lá, e aí a pessoa fala assim, que isso? Que bicho é esse? E aí vem a explicação, olha, isso daqui é um novo modo de enxergar a arte, tudo pode ser arte. O povo não tinha mente aberta. O Paranauê é esse, entendeu? A Semana da Arte Moderna era um movimento que estava abrindo espaço para novos fazeres literários, novas formas de ver a vida, novas maneiras de se expressar. Foi um movimento importantíssimo porque fez com que pessoas, poetas menores, pintores menores, como o Lazar Segal, por exemplo, ganhasse espaço, ganhasse nome, né? Ganhasse visibilidade. A Semana da Arte Moderna foi uma porta que se abriu para aquelas pessoas que queriam viver da arte, mas não conseguiam porque não tinham espaço na mídia para se mostrar, para se apresentar. Então, a Semana da Arte Moderna foi uma mãe para a literatura brasileira. Foi aquela que aceitou toda e qualquer pessoa que queria fazer parte do movimento. Todo e qualquer sujeito que queria expor sua arte de alguma forma. Seja essa arte pintada, esculpida, escrita, não importa, é arte. Vem cá, mostra pra gente, o que você sabe fazer? Era isso. Só que o povo não queria romper com o passado. O povo não queria abrir espaço para os menores. O povo resistia ao novo. A gente tem uma certa resistência. Quando a gente fala assim, nós vamos mudar o modelo de ensino da escola, o povo, a gente, naturalmente, a gente fica assim, opa, como assim mudar? Por quê? Uai, deixa do jeito que tá. O povo tem uma resistência quando fala de um novo, um suposto novo. Então, na semana de 22, essa resistência, ela aconteceu também. Só que foi uma resistência, eu falo que ao mesmo tempo que foram muito boas as críticas, foi triste também, porque mostrou uma faceta do povo brasileiro, né? É esse povo que, se eu não sei fazer melhor, o que eu vou fazer? Criticar o que é melhor que eu, porque eu não quero perder minha posição. Entende? Eu não posso abrir espaço, olha, você é melhor que eu nisso, então você fica no seu quadrado, eu no meu, e ninguém esbarra em ninguém. Não, na Semana da Arte Moderna a gente pôde ver por meio de comportamentos, como o do Monteiro Lobato, por exemplo, uma faceta do povo brasileiro, que é essa mania que esse povo tem de destruir aquele que faz melhor que ele, de tentar barrar com o crescimento do outro, uma coisa muito feia, inclusive, só que ainda bem que a Anita Malfatti sobreviveu ali firme na queda, teve apoio dos seus colegas da época e conseguiu se manter na literatura. Manteve-se a tal ponto que em uma determinada situação, o que Monteiro Lobato fez? Assumiu-se como um modernista. Aquele que criticou, que reclamou, que tentou derrubar, não resistiu. Viu que era bom demais e ele queria fazer parte do novo.
A gente vai falar disso no outro momento, quando a gente começar a falar sobre as fases do modernismo. Então, sobre a Semana da Arte Moderna, basta a gente saber que foi um divisor de águas na literatura brasileira. Foi aquele movimento, foram 3 dias, únicos 3 dias, que abalaram as estruturas da literatura brasileira, que fez com que nossa literatura linda e maravilhosa sofresse grandes impactos, que na hora eu imagino que tenham sido dolorosos, mas que hoje nós aproveitamos muito bem essas obras que foram apresentadas e que resistiram às dificuldades. Foram muitas dificuldades, nós vamos ver em alguns momentos da literatura moderna que houve muita censura. Alguns dos nossos representantes chegaram a ser presos porque a sua maneira de expressar eram consideradas confrontadoras demais para o governo. Vamos falar de uns rolês bastante pesados aí, especialmente quando a gente for falar de 1930, na era de Getúlio Vargas, que impactou bastante a nossa literatura brasileira. No entanto, não derrubou. Deu uma balada, mas não derrubou. Resumindo, Semana da Arte Moderna foi um movimento literário, divisor de águas da literatura brasileira, e foi um movimento literário que foi um movimento mais pluralizado que se pode pensar da literatura brasileira até o dia de hoje. Por que a gente fala que foi um movimento pluralizado? Porque geralmente para cada período literário existe um modo artístico destacado. Em determinado momento destaca a pintura, no outro a escultura, no outro a poesia, no outro a música. Na Semana da Arte Moderna não tinha um destaque. Todos os modos de fazer arte se destacaram ao mesmo tempo, simultaneamente. A escultura destacou, a pintura, a poesia, a música, a prosa, tudo que se tem por arte recebeu o mesmo destaque, recebeu o mesmo espaço na Semana da Arte Moderna. E por que isso foi tão importante? Porque foi exatamente essa plurissignificação da arte que fez com que a sociedade, ainda que muito resistente, inconscientemente começasse a se preparar para um novo que mudaria completamente os rumos da literatura brasileira. Esse novo que a gente ainda vive, né? Que ainda reflete na gente, que respinga em nós até o presente momento. Então, é isso. Se vocês quiserem detalhes, pormenores da nossa Semana da Arte Moderna, vocês vão poder ler lá no capítulo 16, na nossa apostila 4, tá bom? Aí vocês vão ler sobre Graça Aranha, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Monteiro Lobato, Anita Malfatti, né? E alguns outros nomes da literatura que estiveram presentes na Semana da Arte Moderna, como Villa-Lobos também, Guiomar Novaes, Ronald Carvalho, e é isso, tá bom? Depois que fizerem a leitura desse capítulo, vocês podem, por favor, realizar os exercícios de 1 a 11, ok? Depois, assim que terminar os exercícios, manda uma fotinha para mim. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação à Semana da Arte Moderna, não esqueça, nós temos um plantão hoje de 2 às 4 da tarde. No mais é isso. Bons estudos. Espero que vocês se deliciem ao ler e estudar sobre a Semana da Arte Moderna, porque a gente está falando do movimento muito gostoso da literatura. A gente está falando sobre o quê? Carnaval literário. Ô, carnaval gostoso, né não, Brasil? Cheio dos Paranauê e cheio dos rolê pesado. Mas é isso. No mais, beijo, beijo. Se cuidem e qualquer dúvida, sabem como e onde me encontrar. Tchau, tchau.